bem, vamos dar continuidade então com a leitura de repertório de obras de Hernani Aguiar. Ela será realizada por Daniele Souza, que é doutora em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de práticas interpretativas e seus processos reflexivos, sob orientação da professora doutora Maria José Chevitarese. Na mesma instituição, também se formou como bacharel na classe do maestro e compositor Hernani Aguiar e mestre em música sob orientação da professora doutora Maria José Chevitarese, com habilitação em regência. Sua atuação como pesquisadora está voltada principalmente para a regência e a música brasileira. Atualmente realiza atividades como docente, ministrando cursos e aulas. É responsável pelo projeto de coro oficina, junto ao coro Mineirando Sons, do CETEM Rio de Janeiro. Também é regente e diretora artística do Madrigal Contemporâneo, grupo que promove um trabalho voltado principalmente à música brasileira, apresentando-se pelos diversos espaços do cenário musical nacional. Também contaremos com a presença nessa leitura de repertório do maestro Hernani Aguiar, que nasceu em Ouro Preto em 1950 e é compositor e regente. Durante 37 anos foi professor de regência orquestral daqui da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, encerrando definitivamente essa atividade de ensino da regência em 2023. Muitos de seus discípulos estão atuando no cenário nacional e também internacional, como intérpretes e docentes. Outra atividade encerrada foi a de pesquisador da música brasileira do período colonial, quando com colegas, especialmente Aloysio Viegas, trouxe à luz relevante número de obras, tendo regido em estreia contemporânea cerca de 60 delas. Dedica-se atualmente à composição e à regência orquestral. Sua obra composicional continua a ser interpretada mundialmente. Ao piano, novamente, contaremos com a presença do Renan Santos. Então, gostaria de chamar ao palco Daniele Souza, Hernani Aguiar e Renan Santos. Bom dia a todos. Só vou ajeitar aqui o equipamento. Bom, primeiramente eu gostaria de começar agradecendo o convite da minha querida amiga Juliana Meleiro, da minha queridíssima orientadora Maria José Chevitarese, que foi minha orientadora no doutorado, como vocês puderam acompanhar aqui na leitura do release. E gostaria de começar essa fala. A gente programa muita coisa, mas aí a gente chega no congresso sexta-feira, tem tantas provocações e questões e ideias que a gente muda tudo. Mas eu gostaria de começar explicando que o estudo das composições do maestro Hernani Aguiar foi o meu estudo de doutorado, foi a minha tese de doutorado. Eu foquei, na verdade, em uma obra específica, que é a Cantata de Páscoa, mas eu tive a oportunidade de, no primeiro capítulo, fazer um levantamento de suas obras, por ordem cronológica, buscando então uma visão diferente do que vinha sendo apresentado nos trabalhos acadêmicos. E toda vez então que a gente tem a oportunidade de lidar com um catálogo, de lidar com uma coletânea de obras, a gente descobre muita coisa, né? E por que então eu escolhi as obras de Hernani Aguiar? Para além do Hernani ter sido meu professor, depois do meu bacharelado se tornar um amigo e parceiro de trabalho, pesquisando
as bibliografias, eu pude perceber que Hernani já tinha sido temas de dissertações de mestrado aqui no Brasil, mas não tinha ainda, a sua obra não tinha nenhum estudo voltado como projeto de doutorado. E Hernani é um compositor extremamente reconhecido. Algumas obras suas são extremamente tocadas no Brasil e no exterior, como o Salmo 150, Quatro Momentos número 3, as suas sinfonietas e aberturas. E então eu fiquei pensando, por que não? Não é o nosso dever acadêmico no Brasil. Eu fui bolsista de doutorado, ou seja, fui financiada, né, pelo governo para poder cumprir o meu trabalho. Por que não investir isso na música brasileira? E principalmente na música brasileira atual. A música brasileira é uma paixão para mim, é o meu foco não só de pesquisa, mas também de performance. É uma área que eu gosto muito de atuar. E percebo o quanto, né, nós debatemos sobre repertório e a busca desse repertório, quanto o trabalho acadêmico, os artigos, dissertações, teses, podem contribuir também com a performance, no sentido de que a academia não está isolada da performance. Nós precisamos sim caminhar de braços dados. Então, o objetivo todo que me moveu ao doutorado foi esse, basicamente, assim, resumindo em 2 minutos, mas é essa fomentação da música brasileira e principalmente a possibilidade que nós temos, o privilégio de lidar com os compositores, de estar com eles, de conversar com eles, coisa que nós não temos com outro tipo de repertório, obviamente, né? Então é uma parceria que é incrivelmente valiosa e que me move muito. E nisso gerou a minha tese de doutorado e cá estou para falar um pouco para vocês sobre as composições para coro de Hernani Aguiar. Falando um pouquinho sobre o compositor, a Juliana já leu um pouquinho sobre o release, eu aprofundo um pouquinho mais, né? Hernani é cidadão ouro-pretano, nascido em 1950, teve uma ampla formação musical, iniciou seus estudos tocando violino e estudou com Paulina D'Ambrosio, Santino Parpinelli, ambos foram professores dessa casa, César Guerra Peixe e Carlos Alberto Pinto Fonseca. Então, grandes nomes da música brasileira nessa formação incrível. Atua como compositor e regente, aposentou-se recentemente aqui como professor dessa casa, na cadeira de regência orquestral. Também foi diretor artístico da orquestra, regente da Orquestra Sinfônica aqui da UFRJ. Tem um trabalho muito intenso com a pesquisa em musicologia, principalmente na música colonial, não só no resgate de obras, mas também na performance e gravação dessas obras. E é membro da Academia Brasileira de Música desde 1993, ocupando a cadeira número 4. Pode seguir, Valéria, obrigada. Bom, por que essa obra para coro? Estudando os catálogos, eu fiquei incrivelmente surpresa com o volume de obras para coro de Hernani Aguiar e o espaço que essas obras ocupam na sua produção, né? São, até o momento, porque Hernani ainda compõe, ainda está super atuante, são 70 obras. E nessas obras, basicamente, a origem do texto são uma origem religiosa ou sacra, né? Literatura, poemas, poesias, etc., e alguns poucos textos autorais. Hernani é um compositor que escreve bastante em português, o que, para nós, que lidamos com vários tipos de coros e vários níveis corais, às vezes é interessante e pode facilitar a entrada dessa música contemporânea brasileira. Também tem muitas obras em latim, associadas basicamente à temática religiosa, hebraico, italiano e uma obra em inglês. Basicamente, a formação dessas obras a capela são para coro misto e suas acréscimo de solista, como tenor, solista e barítono. Também conta com obras para 2 e 3 vozes, obras para coro feminino e masculino e também obras para coro infantil e infanto-juvenil.
Então, é interessante a gente observar a abrangência da formação e também dos níveis de dificuldade. A gente pode observar, a gente vai ver daqui a pouquinho na leitura de repertório, como isso pode ser gradual e a música brasileira pode sim ser inserida no nosso dia a dia coral. Pode passar, Valéria. Falando das obras para coro e orquestra, eu vou fazer um panorama mais abrangente aqui, pessoal, porque eu gostaria muito de atingir o maior número de realidades possível. Então, vocês vão ver que eu vou falar de toda a obra, na verdade, vocal. Vou fazer um pequeno panorama para instigar vocês mesmo. Esse é o objetivo. Então, obras para coro e orquestra são 8. E aqui a gente tem a Cantata de Natal, que é uma obra bastante executada, o Te Deum Laudamus, também bastante executado. São 6 obras com temáticas religiosas e sacro, ou sacro, né? E 2 com textos literários. Os idiomas, basicamente, português, latim, hebraico e grego, se misturando em um repertório só. A formação, coro e orquestra sinfônica, coro e orquestra de câmara e coro e orquestra de cordas, bem variado também. A gente também tem 6 obras para formação de coro e instrumentos. Basicamente, coro e percussão variada, que é uma formação super interessante, pouco executada, né? A gente não vê muita performance nesse sentido. Coro e piano e coro e banda com redução para piano também. São 2 obras de texto religioso sacro e 4 obras na literatura. Idioma português. A gente vai entender que o idioma em português é muito recorrente. E aí eu vou abrir um parênteses, porque eu sei que nós aqui, colegas de música, de trabalho vocal, nós também orientamos, damos aulas de canto, ou somos performers também de canto, não é o meu caso, mas eu sei que tem colegas que são cantores e regentes. Então eu gostaria muito de falar sobre as obras para voz do Hernani. São 17 obras para voz e instrumentos, 17 canções ou ciclo de canções. Basicamente são todas em português, apenas uma que não é. E a formação muito variada e muito interessante. É voz e piano, violão, voz e violoncelo, violino, viola, quarteto ou conjunto de cordas. Então, para as atividades camerísticas, são canções que funcionam muitíssimo bem. Tem uma obra para voz solista, que é para trio e quarteto vocal solista, é um texto religioso, e uma obra para uma voz solo, para soprano solo, que é baseada em texto literário. Pode passar. E, por fim, eu falo das óperas também, para quem tem interesse em conhecer ou tem a possibilidade de montar, de executar. São 2 óperas muito interessantes. A mais conhecida delas, acredito eu, é O Menino Maluquinho, né, com o libreto do Ziraldo. Essa ópera é baseada na cantata Menino Maluquinho, né? O Hernani se inspirou na sua própria cantata Menino Maluquinho para a execução para a realização da ópera. E o título mais recente, estreado agora recentemente, que é a ópera Aleijadinho, sobre o grande ícone, né, da arte sacra brasileira, que é o Aleijadinho, com o libreto do André Cardoso. Menino Maluquinho conta com uma formação de coro adulto e coro infantil. E também tem solistas infantis. Já o Aleijadinho não, só para coro misto. As 2 óperas são para orquestra sinfônica, orquestras robustas, né? Mas muito interessantes. Então, com isso, nesse pequeno panorama leve que eu fiz aqui com vocês, já incluímos mais de 100 obras e 70 obras para coro, que é muito interessante no perfil de um compositor. E para falar um pouquinho sobre essa interação com o coro, com a voz, eu gostaria de chamar o Hernani ao palco. Vamos fazer aqui um bate-papo.
Não tem nada ensaiado, vai ser assim, na espontaneidade. O Hernani é assim, tá? Eu já vou dar um alerta. O Hernani é na espontaneidade. Se programar muito, nas entrevistas do doutorado, aí eu perguntava assim, Hernani, mas por que disso? Por que de tal coisa? Porque eu quis. Essa era a resposta. Então, vocês sabem que para entrevista acadêmica isso é excelente, né? Mas seja bem-vindo, maestro. Pode se sentar, por favor. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta que, na verdade, eu mesma, obviamente, já sei a resposta, mas eu acho que é uma história muito interessante para vocês entenderem. Eu pergunto, maestro, na verdade eu peço, para que você fale um pouquinho sobre a sua relação com a voz cantada e como o canto coral entrou tão presentemente na sua vida a ponto de gerar tantas obras. Isso aqui não está falando não, né? Eu sou igual ao meu mestre Ariano Suassuna. Esse aparelho comigo não funciona. Olha, a minha história com voz é longa para burro, né? Bom, para começar, pai tenor, mãe com 2 medalhas de ouro, uma em piano e uma em canto. Nunca quis seguir carreira, minha mãe. E só cantou alguma coisa com orquestra, depois que já estava estudando regência. Mas então a voz humana sempre foi companheira desde que antes de eu nascer, vamos dizer assim, né? E fora isso, papai e mamãe dando aulas direto em canto. E outra coisa, os dois, Volney e Mariazinha, foram alunos ainda de Vila Lobos, Lourenço Fernandes, Vieira Brandão, no antigo Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, onde só entrava a nata dos alunos. Tanto que os coros que eles tinham ali, chamados Orfeão de Professores, era uma coisa maravilhosa. Pouca gente, por exemplo, essa fuga que o coral de Daniele vai cantar hoje à tarde, eles faziam aquilo com o pé nas costas. Então eu fiquei sempre então com isso eles davam aula de canto e nos colégios levaram aquele veneno de nosso pai Vila Lobos, fazendo orfeões e corais em tudo que era colégio, concentração orfeônica. E o Hernani entrou nisso. Hernani sempre quis ser. Hernani sempre, quando era criança, dizia que queria ser maestro. Mas o maestro que eu tinha na cabeça não era o regente, não. Era o compositor que compunha e depois regia. Então eu brincava com ele. Eu montava uma orquestra lá com os brinquedinhos, escrevia, rabiscava no papel e depois eu ia reger. Recentemente até a Daniele encontrou uma composição minha que eu escrevi com uns 6 anos, né? Cujo texto é para canto e piano. O texto dizia o seguinte: é seu xixi cocô. Então por aí você vê que eu já não prestava naquela época. Então depois me quiseram me fazer de gêniozinho no violino. Eu vou largar a música, vou fazer diplomacia, já teria sido expulso e finalmente... Posso só contar o nome da obra? Mas porque a obra eu escrevi, mas não botei meu nome, não, né? O nome da obra é Berceuse, né? De Schobert. Não era Schubert, não era Schobert. E aí a primeira página, né? A gente tinha esse é o xixi e cocô. Vira a página, era uma cadernetinha, cocô. No barra dupla, muito formal já, muito polido. No final, em francês, fã. Já que ele trouxe a história, a gente conta de verdade. Aí a gente conta tudo. Que sai do ar, como é que é? Alô? Tudo bem? Então, depois eu mergulhei na música para valer, aos 16 anos. Fui violinista, fui violista e a regência sempre. Regi, meu primeiro concerto foi de regente coral com 17 anos. E regi coro ininterruptamente.
dos 17 aos 39 anos. Aí eu falei, nunca mais rejo coro a capela, só rejo coro daqui para frente quando entre o coro tiver uma orquestra. Com duas mentirinhas, né? Regi aquela obra, o Al Giubilo si dispongano gli animi, de Francesco Corteccia, para coro a 8 vozes, que o meu professor de estética lá na Itália, Mário Fabri, encontrou, e o coro, regi o coro de Daniele. E um CD com 8 peças de Zé Maurício para coro e órgão, o Coral Porto Alegre da grande professora Gisa Volkmann. Aliás, essas 6 obras estão na Academia Brasileira, do Banco da Academia Brasileira de Música. Bom, então, aí eu com 40 anos eu me aposentei como violinista, violista, regente coral e boêmio. Aí foi uma nova fase da vida, que já vão 33 anos, eu vou fazer 74 no fim do mês. Então isso é o Hernani ligado a coro. Então, para coro, atualmente eu sou apenas compositor, aceito encomendas. Falando das composições, Hernani, como eu disse, né, enfim, o seu catálogo nos diz, existe um apelo muito forte ao texto em português. Eu gostaria de saber se isso, na verdade, é uma inclinação sua, se é um caso do acaso ou se é um caso pensado, essa relação com o texto em português. Eu tinha uma besteira antigamente, que eu achava que a língua mais bonita do mundo era o latim. Então, no começo, eu escrevi em latim. Muito embora a primeira peça para coro a capela, escrevi com 22 anos, tinha acabado o curso de composição e de regência, o refrão. Ela foi em português. Depois eu escrevi só em latim, depois, não, vou escrever em português também, parei com essa besteira. Eu escrevo em qualquer língua, que me ensinem, é claro, né? Ou seja, fazemos qualquer negócio. É interessante você trazer essa questão do latim, porque realmente as obras religiosas e sacras estão localizadas mais fortemente da década de 90 para trás. Hernani começa a compor em 1969 e desde então ele não parou. Acho que só teve um ano da vida do Hernani que ele não escreveu nada, que foi acho que 83, se não me engano, ou 84. Mas desde então é uma produção ininterrupta. E esse início, como ele falou, é um início onde a gente encontra grandes obras sacras do maestro Hernani, como o próprio Salmo 150, que é da década de 70, o início do ciclo de motetinos também é da década de 70 também, e segue, enfim, tantas obras interessantíssimas. Mas é na virada da década de 90 para frente que a literatura começa a ficar mais forte, né, os textos literários. E principalmente a gente percebe no século XX uma introdução maior do humor. O Hernani traz uma irreverência às suas obras corais. Então, Hernani, conta pra gente também um pouquinho sobre essa virada, né? Como é que foi para você? Bom, irreverente eu sempre fui, desde criança. Agora, por que eu comecei a achar que, gente, essa música contemporânea que tem aí, cada troço mais chato que os outros, tudo. Não, parei. Já passou o tempo, eu não aguento isso mais. Olha, regi muito. E escrevi isso também, viu? Escrevi, só que parei, entendeu? Então, não, vamos botar humor. Parece que a música contemporânea é toda para baixo, tudo tristeza. Não, eu sou fanático por Mendelssohn, Félix, o Feliz, eu gosto de coisa para cima. Aí comecei, e outra coisa, voltei a escrever tudo em Dó maior. Porque não adianta escrever decacafônico que ninguém aguenta mais, entendeu? Já regi, já ensaiei.
cheguei a começar a ensaiar o Nonsense de Petrassi com o Coral Municipal de Petrópolis. Aliás, o Coral Municipal de Petrópolis foi a única coisa errada que eu fiz na minha vida. Não é a professora Maria de Fátima Brasil que está aí com minha testemunha. Eu também discordo, Maria, eu também. Mas entrou a... Eu sou muito brincalhão. Eu sou muito alegre. Às vezes eu fico muito brabo. Não é verdade, Daniele? Tem dias que eu chegava aqui para dar aula para vocês que eu tava uma coisa medonha. Aí eu tinha aqui, a Daniele faz parte, a minha turma de alunos de regência orquestral era a chamada Turma do Mal Feito. Por aí vocês imaginam como é que a coisa funcionava, né? Aí a Daniele está bem acostumada com esse palco aqui, onde ela já levou algumas broncas. Não é verdade? É verdade. Então, por isso é que eu faço a coisa alegre. Acontecia aqui, ninguém gosta de tristeza, não. É certo, eu também acho, ninguém gosta de tristeza. E se a gente puder trazer algumas características, a gente vai ver isso mais aprofundadamente na leitura do repertório propriamente dito. A gente vai encontrar algumas questões que são muito interessantes nas composições para coro do maestro Hernani. Primeiro é o vigor rítmico. A gente normalmente vai ter obras bastante ritmadas que estimulam bastante essa rítmica brasileira. Uma condução vocal que favorece muitíssimo ao coro, ao cantor, ao regente, porque a factibilidade das linhas de cada voz, nós sabemos, né, que é fundamental para o desenvolvimento do ensaio. E também, mas em contraponto a isso, temos obras com um lirismo, né, muito, muito forte, muito bonito. Então é uma escrita muito diversa. Fala para nós, Hernani, essa questão do estilo é uma coisa que você entende que foi desenvolvendo ao longo do tempo, ou isso vai de acordo com o texto que você precisa atender, isso vai de acordo com o repertório? Como você entende essa sua própria estética, né, composicional? Eu vou responder a você e vou dizer a todos como é que funciona para mim a composição. Com permissão dos nossos amigos presentes ateus, eu acredito em um Deus único, invisível, cósmico, criador de todas as coisas. Como ele é, eu não sei, nem posso saber, senão eu seria igual a ele. Acredito que toda inspiração vem do Divino Espírito Santo. Ela vem e encontra a técnica. Aí ocorre a música. Se vier só inspiração, não tiver técnica, não vai adiantar nada. E se tiver só técnica, vai ser um troço tão chato que ninguém aguenta. Precisa juntar as duas coisas. E eu me envolvo ou pelo texto, ou pelo que me pedem. Às vezes eu quero uma música assim, tá bom, faço, né? Com mais rítmica, menos rítmica, com mais dificuldade, menos dificuldade. Como dizia meu mestre Garrapês, meu professor de composição, me formou compositor. A gente tem que estar preparado para poder compor tudo. Agora, quando não tiver capacidade, desculpa, me falta capacidade para isso. Bom, você levantou um gancho agora muito interessante que eu já estava pensando aqui, né? Quase uma transmissão de pensamento. Eu queria perguntar, porque os seus dois professores, César Guerra Peixe e Carlos Alberto Pinto Fonseca, foram maestros, instrumentistas e compositores. Eu gostaria de perguntar, maestro, qual é a influência desses seus mestres na sua composição? Se tem, se não tem, e o que você identifica dentro dessa influência? Guerra Peixe compôs muito pouco para coro. Começou até teve aquele Na Areia, que ele fez a 3 vozes, e depois ele fez a série Chavante, que aliás eu estreiei. Bom, a música, o Guerra Peixe me influenciou, sim, na composição do modo geral. Agora, do Carlos Alberto Pinto Fonseca, eu procurei seguir muito a linha dele. Só que Carlos Alberto dispunha, quando compôs aquelas grandes obras,
do melhor coral do Brasil, que era o Ars Nova daquela época, né? Então ele podia fazer o que ele bem entendia, eu não. Agora, para a música coral, eu tive a influência do Carlos Alberto, sim. Inclusive o meu Tedéu, eu fui beber na missa afro-brasileira dele. O meu Tedéu, que é para coro e orquestra sinfônica sem solistas. Agora, na música chamada de vanguarda contemporânea, que eu disse que fiz e não me arrependo, e se quiserem fazer, podem fazer, eu tive a influência de Romano Pezzati, que era um compositor italiano, no tempo que eu estudava lá, e isso me influenciou também. Ótimo. E, maestro, falando nessa questão também das músicas aleatórias, que, pessoal, estão localizadas exatamente na década de 80. Foi uma década muito experimental na produção do maestro Hernani. E depois disso ele praticamente abandona. E falando dessas encomendas, eu gostaria de compartilhar com vocês um caso muito interessante. Ontem, no grupo de discussões sobre repertório, nós estávamos falando, obviamente, de bases e lugares onde a gente pode encontrar o repertório, e a gente levantou o Sesc Partituras. E o Madrigal Contemporâneo, que eu tenho a honra de reger, fez um dos concertos Sesc Partituras, e o objetivo é que você utilize o banco ou que você deposite obras, né, para fomentar o banco de partituras. Então, eu queria fazer alguma coisa do maestro Hernani, mas a gente entra na questão do texto, né, do direito autoral do texto. E então eu marquei um café com o Hernani para fazer a encomenda. Lembra disso? Aí eu falei... Eu paguei o café. Bom, você sabe que quem conta o ponto aumenta um ponto, né? Mas então eu falei para o Hernani, falei, maestro, eu preciso de uma obra para coro, e você pode usar um texto seu, inventa alguma coisa, traz palavras, traz fonemas. Ele já tem uma peça assim que chama Sine Nomine et Sine Sensu. E aí veio a metamorfose e surgiu o divertimento coral. Eu queria que a Hernani falasse um pouquinho sobre essa peça, do que você lembrasse, de como foi. Divertimento coral, gente, começa com a escala de Dó maior cantada com um texto ao contrário, né? A gente, em vez de ser Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Só isso já foi um cano no coro, né? Já trouxe, o pessoal foi para terapia para conseguir inverter o texto, já foi super complicado, mas é uma obra divertidíssima e queria que Hernani falasse, porque ele traz referências muito interessantes no longo do texto. O divertimento coral, quem se divertiu fui eu, né? Que eu começo a falar sobre as sujeiras da política, mensalão, petrolão, essa coisa toda, e depois, para esconjurar a maldita política, eu passo a citar os grandes nomes da música, da escultura e da literatura do Brasil e de Portugal. Então quem se divertiu foi eu. Tá vendo? Eles fazem a encomenda, aí a gente vai fazendo o quê? O maestro Roberto Duarte, que é um dos meus maiores intérpretes, não o maior intérprete, mas Roberto Duarte para mim é um irmão mais velho. Trabalhei com ele aqui na orquestra até ele se aposentar. Ele já disse que para mim ele manda a bula. A bula é assim. Então você vai compor dessa maneira. Agora, por exemplo, a Orquestra Ouro Preto fez uma encomenda. O maestro da Orquestra Ouro Preto também é meu ex-aluno e afilhado de casamento. E ele pediu, eu quero a orquestra assim, tanto tais músicos. 2 flautas, então eu já faço de acordo com aquilo, né? Eu adoraria, por exemplo, ter um instrumento a mais, mas não pode. A encomenda é assim, a gente tem que fazer. E outra coisa, sempre ver, não fazer a coisa difícil demais, não, porque senão ninguém faz, não é? Tu faz uma obra difícil demais, o sujeito prefere tocar os grandes mestres do que tocar o Hernani. Aliás, falando desse negócio dos meus alunos, eu já falei demais aqui, né? Eu acabei de me aposentar e eu saio daqui com a fama de maestro
professor Carrasco. Professor Carrasco, né? Então, por exemplo, lembrei que o maestro Rodrigo Toffolo, da Orquestra de Ouro Preto, está fazendo sucesso danado. Ele disse que ele saía da minha aula chorando de raiva dele e de mim. E depois me chamou para ser até padrinho de casamento dele. A Aninha está aí? Não, né? Não, já foi. Mas eu tinha a fama de professor Carrasco. Graças a ser Carrasco é que eu formei meus alunos melhores do que eu. Meus alunos são todos melhores do que eu. Então siga, não paro não, estou falando a verdade. Você é uma delas. Então agora alguém pede alguma coisa, procura um aluno meu. Fui Carrasco, não estou arrependido, porque os meus professores também foram carrascos. E uma coisa então que eu ficava danado com a história do solfejo. Músico que não sabe solfejo, para mim não é músico. É absurdo. Solfejo tem que estudar pro resto da vida. Eu sou da época, para entrar pro Cherubini lá em Firenze, eu tive que fazer o solfejo nas 7 claves. Você vai solfejando e vai trocando de clave. Claro que para um violinista isso não há necessidade, mas um regente de orquestra, as claves antigas quebram um galho danado na hora de a gente ler instrumento transpositor. E o que lamentavelmente eu estou vendo é ninguém estudando solfejo mais. Minha gente, aí não dá não respeito. Bom, maestro, dá tempo aqui no meu cronograma de uma última perguntinha. E para quem não conhece a sua obra coral, para quem está tendo esse contato talvez pela primeira vez aqui no Congresso, na pasta de alunos, pessoal, eu montei uma lista com algumas sugestões de escuta. Os links são todos do YouTube para facilitar a vida. Eu pensei em colocar talvez outros meios, né? Mas eu acho que o YouTube é democrático, todo mundo tem acesso. Então acho que tem uma lista de 10 a 12 obras, não só para coro, mas também para coro e orquestra, obras para instrumento, enfim, para que vocês possam conhecer um pouco mais da obra de Hernani Aguiar. E eu gostaria então de fazer uma última pergunta, Hernani. Dessas 70 obras, né, que nós temos para coro, quais assim você lembra com mais carinho, ou que tem alguma lembrança boa, enfim, o que te vem em mente quando você pensa na sua própria produção coral? Exceto o Salmo 150, né, que a gente já sabe que é o top. Eu vou só contar a história do Salmo 150, que é rapidíssimo. A história foi o seguinte: eu fui para a Itália e me dei bem lá, me italianizei. E quando eu voltei no Brasil, eu quis fazer um agradecimento ao Altíssimo Deus de Israel por tudo que tinha acontecido. E eu fui ao piano, o piano de mamãe, que hoje está na Academia Brasileira, e escolhi o Salmo 150, que é o grande hino de louvor e de agradecimento. E aquilo saiu de um jato só, saiu direto. Não fiz uma mudança. Só que foi um agradecimento ao Altíssimo, mas não cristão, não. Foi cristão não, porque eu me vinguei da harmonia e do contraponto, tanto que a peça é toda em quintas e oitavas seguidas e um trítono. Então, quer dizer, fui contra isso, né? Fui contra tudo, e ficou essa obra aí. Vocês gostaram, todo mundo canta. Eu tenho carinho por todas elas, menos uma, mas eu não vou falar aqui, porque senão a Daniele vai brigar comigo. Deixa eu ficar quieto. Não tem nada disso não. Acabou? Maestro, agora a gente precisa passar para a leitura do repertório, porque a gente é músico, a gente é regente, cantor, a gente gosta mesmo de cantar também, né? A conversa tá boa, gente, é sempre ótimo. O Hernani tem muitas boas histórias, é uma experiência de vida na música brasileira que é inspiradora para nós. Então são sempre muitas histórias, muitos causos. Mas, Hernani, obrigada pela sua participação aqui na leitura de repertório. É sempre bom a gente poder ter esse contato com o compositor e ouvir
as histórias. Aceitamos encomendas para outras obras? Bom, ai meu Deus. A minha está Opa! Você está me vendo encomendar alguma coisa? Uma missa, hein? Olha, gente, já deu certo. Olha o marketing. Olha o marketing. Vamos lá, fazemos qualquer negócio. Bom. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estou aqui ao lado. Mentira. Falaram o seguinte. O nosso mestre, grande mestre, amigo, pai, Carlos Alberto de Fonseca, ele formou centenas de regentes corais. E o maestro hoje é considerado o melhor aluno de regência coral dele. E eu fui considerado o melhor aluno de regência orquestral. Grandes coisas. Só eu acabei o curso com ele, então... E não menos importante, antes da gente começar a ação propriamente dita, Valéria, vai para o último slide. Eu vou aproveitar que o Hernani está aqui pertinho com a gente para falar sobre o acesso às obras do maestro Hernani Aguiar. Tem, acho que 2 obras no Sesc Partituras, que foi justamente por conta do concerto, né, na edição. Mas basicamente a maior parte das obras do Hernani está depositada na Academia Brasileira de Música. E a gente tem aqui, eu fiz um slide para vocês com endereço, telefone, WhatsApp, site da academia, onde vocês podem encontrar, se caso vocês queiram comprar ou conhecer melhor essas obras. O Hernani está fazendo esse esforço de, qualquer coisa você me corrige, mas de reunir o acervo dele na Academia Brasileira de Música, justamente para facilitar, para ser um local onde a gente já sabe que a gente pode recorrer para encontrar obras de Hernani Aguiar, obviamente de outros compositores, mas é isso. Nós temos também um projeto em parceria, eu e o maestro, de edição das partituras. Então, aos poucos, mas bem aos poucos mesmo, que vocês viram que são muitas obras. A gente está transformando os manuscritos em edições já computadorizadas, né, para facilitar também a nossa vida como regente e intérprete. Então, vocês vão encontrar lá algumas edições minhas também, sempre com a revisão do maestro Hernani, o que é excelente, né? São edições confiáveis, assim, que a gente pode fazer sem medo. Então, bom, passamos a leitura de repertório. Eu escolhi, como vocês receberam no Drive, 3 obras. E a minha escolha foi totalmente pensando em ser didática, no ponto de vista de vocês conseguirem ir para suas casas, seus estados, seus coros, e alguma coisa daqui vocês terem possibilidade de realizar. Então, a primeira obra é o Aleluia, que é uma obra a 2 vozes, originalmente a 2 vozes. A Aleluia é uma obra que traz uma característica da produção do Hernani, que são as várias transcrições, né? Muitas pessoas, por exemplo, conhecem o Aleluia pela transcrição do próprio Hernani a 4 vozes. Então vocês vão encontrar esse mesmo Aleluia que a gente vai cantar hoje, obviamente adaptado, né, transcrito, na cantata de Páscoa, como último movimento. Depois Hernani faz uma versão só para coro, e eu ousei fazer uma transcrição para coro e quarteto de clarinetas por conta de um projeto que a gente teve, e aí foi uma fomentação de repertório. Então, uma peça a 2 vozes iguais, que a gente vai ler já, super possível. Depois tem o Acalentando Jesus. Eu aqui já no pensamento regente, pensei o quê? Vamos colocar uma música de Natal, porque agora é hora, né, gente? Agosto, a gente já começa a pensar no nosso repertório de Natal. É uma peça a 3 vozes, com um soprano solo, também muito interessante, um pouco mais
Eu acredito num nível de dificuldade um pouquinho maior que o Aleluia, mas factível também. E, por fim, uma peça para coro misto a 4 vozes, que é o Pater Noster número 3. Enfim, espero que vocês gostem. Vamos apreciar aqui um pouquinho. O meu intuito, quando eu recebi esse convite da leitura de repertório, eu pensei, uau, como é que eu vou fazer isso, né, com colegas? Então, a minha proposta montada aqui é um ensaio comentado. Eu separei algumas características que eu acho que são importantes de ressaltar nas obras e vamos trabalhar junto como se fosse um grande diálogo. Para começar, me foi pedido que realizasse um aquecimento com vocês, porque domingo de manhã, né, gente, terceiro dia de congresso, vamos falar, olha as carinhas, olhando aqui de cima, olha, tem uma olheira que pinta, um cansaço. Então, vamos lá, Renan, você ajuda a gente? Começo com um exercício, uma atividade em boca que usa, ressonância mesmo com ele, dó maior. A gente vai do primeiro ao terceiro grau em cromatismo. 3, aí. Boa. Os exercícios que a gente vai fazer aqui, eu montei um set bem rapidinho, mas eu aproveitei características das obras que a gente vai ler. Então, são exercícios para a gente aquecer a voz, mas aquecer o ouvido e também já ir entrando mais fortemente na temática que a gente vai encontrar no repertório. Próximo exercício a gente faz Iô, Iê, Iô e termina no I. Dá uma maior para mim. Iô, Iê, Iô, I. Terça maior, terça menor, terça maior. Fechou na tônica. Vamos experimentar? Tá. 3, aí. Iô, Iê, Iô, I. Ok, vamos mais uma vez nesse Dó maior? A gente pode sentar um pouquinho melhor? Aí, boa, mais atentos. 3, ok, cuidadinho com o retorno na terça maior. Vai Dó sustenido de novo. E vamos lá. Ei, foi. E boa, subiu. Pode ir. Desculpa, oi? A primeira terça maior, a segunda terça menor, a terceira terça maior de novo. Hernan, toca uma vezinha, por favor.
3. Mas é terça. Mais um para descer. Desceu. Cuidadinho. Tem gente querendo subir demais. Obrigada. Bom, esse exercício a gente vai encontrar ao longo do repertório. A Hernani flerta muito com o tonal modal, modal tonal. Então, ora, por exemplo, a sensível está dentro do tonalismo, ora ela vem abaixada, caracterizando uma escala mais modal. Então, por isso, esse exercício já provocando o nosso ouvido para isso. E mais umzinho, só para a gente fechar. Então a gente vai fazer com aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 2 tempos no quinto grau. 1, 2, 3. Aleluia, 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 aleluia. Ok, mais uma vez em dó maior, por favor. O que a gente tem aqui? Um exercício para aquecer os intervalos que a gente vai usar bastante nas obras, que é, obviamente, o intervalo de terça, a gente já fez maior, menor, intervalo de quarta justa e intervalo de quinta. Então, esse é o objetivo, já usando aleluia, que é o texto da primeira obra. 1, 2, 3. Aleluia, 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 aleluia. Obrigada. E o último tempo, curtinho, usando um pequeno acento. Aleluia, curtinho. 1, 2, 3. Aleluia, 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 aleluia. 1, 2, 3. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Respira. Aleluia, aleluia, aleluia.
Obrigada. Eu começo com Aleluia. O Aleluia, seria bom tê-lo, a plateia, né? Aleluia é uma obra de característica muito rítmica. E nós temos 3 padrões rítmicos que vai permear toda a música, que é o ta 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 ta. Esse é o principal. Depois a gente tem uma variação desse ritmo, que é ta 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 pá 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 pá. E por último, caracterizando o acento no contratempo, a gente tem pá 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 pá. Então a estrutura rítmica basicamente baseada nesses 3 padrões. Eu começo, vamos fazer o seguinte, por favor, soprano e tenor lendo a primeira voz, contralto e baixo lendo a segunda voz. A gente está tentando. Eu tô aqui dando razão. Obrigada. Então, enquanto vai acendendo a luz, eu vou aqui trocando uma ideia com vocês. Dá para mim? Boa. Então a gente tem segunda voz, a gente começa com vocês. Eu vou até o compasso 6. Então a gente tem. Vamos juntos? Aleluia, aleluia. 1, 2, ei. Aleluia, aleluia, aleluia. Semitom? Eu. Acentinho. Vamos lá de novo, mais uma. 1, 2, ei. Aleluia, 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 aleluia. Boa, vai até aí, por favor. Então a gente já tem 2 elementos, né, que eu ressaltei: o aleluia contínuo e o EO em colcheias. Caracteriza, por favor, o acento no contratempo. Aleluia. E a gente pode ter um pouquinho mais de agilidade de consoante. Aleluia, 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 aleluia. A consoante fica imprecisa. A consoante, né, vai trazer essa característica rítmica, né, vai nos ajudar a isso. 1, 2, aí. Bravos. Primeira voz. A gente entra na quinta, né? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Pá, 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 aleluia. 1, 2, ei. Aleluia, aleluia. Boa. Marcação de tempo. Paia, paia, paia. Contratempo. 1, 2, ei. Aleluia, aleluia. Ótimo. Vamos entender como isso funciona junto. Fá, 1, 2, aleluia, 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 aleluia. Ótimo. Eu insisto aqui na segunda voz, só pra gente ir refletindo. Cuidadinho com o semitom. Semitom entre o mi e fá. Tia, um pouquinho mais alto o mi. Mas eu sigo a leitura com a segunda voz. 7 com a anacruz. Minha aleluia, aleluia. 1, 2, aleluia, 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 aleluia. Ok, agora a gente pega o semitom por cima, né? Pela nota superior, aliás. Cuidadinho. 7 com a anacruz. Mi, por favor. 1, 2, aleluia, 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 aleluia. Ótimo. Segunda voz, comigo, do início até aí. Vamos lá. 1, 2,
Obrigada. Primeira voz, 7 com a Ana Cruz. Aleluia. 1, 2, Bravos. Primeira voz, vou do início até aí. A gente entra lá no terceiro compasso ou quarto com a Ana Cruz. 1, 2, Ótimo, juntei do início até aí, vamos ver como funciona? Dó, Fá. 1, 2, Ótimo, primeira voz, segue comigo. Aleluia, aleluia. A terça menor aí da radinha. 1, 2, Vamos até aí, muito obrigada. Esse tracinho que a gente tem uma marcação de indicação, é um glissando, tá? Então, aleluia, aleluia. Aqui é a hora que a gente pode glissar. Sabe quando a gente briga com os nossos cantores, que fazem o intervalo todo cortado, a gente quer morrer? Aqui pode. Vamos lá, 13 com a Ana Cruz, primeira voz, capricha no glissando. 1, 2, boa. Ótimo, segunda voz, entra no clima do glissando, 13 com a Ana Cruz. 1, 2, Aleluia, aleluia. Pode capricha. 13 mais uma, 13 com a Ana Cruz. Dá um lá pra mim. 1, 2, comigo. Ótimo, 3 com a Ana Cruz, e primeira voz e segunda voz. 1, 2, Ótimo, bonito. Eu vou insistir um pouquinho no vigor rítmico que a consoante traz. Acho principalmente segunda voz, a gente está um pouquinho lento nessa articulação de consoante, um pouquinho mais de velocidade na articulação. Faça uma vez do início até aí. Do início. Nada, sem problema.
Bravos. Então, a partir daqui, meu objetivo não vai ser ler obras completas, mas só fazer um comentário e uma ideia para que a gente tenha no ouvido, né? A partir daqui, até o final, é uma obra curta. A gente vai ter justamente variações sobre isso que a gente já fez, né? Então, aleluia, aleluia. Depois faz isso em escala, aleluia, aleluia. E por aí vamos até chegar ao final. O último exercício que eu fiz, além do exercício de intervalos, é pensando justamente no final, né? Naquele final. Aleluia, aleluia, aleluia. Curte. Eu esqueço do microfone. Curte. Então, basicamente, Aleluia é uma obra fácil, relativamente fácil, né? Com intervalos simples, a duas vozes, que funciona tanto com o público adulto quanto infantil, uma obra divertida, que é baseada em ritmos de samba e super possível para a gente trazer para o nosso repertório. Aproveitando, eu passo para a próxima obra, Três Vozes, que é o Acalentando Jesus. Mi bemol. Momentinho. Oi. Com licença. Ah, meu Deus. Ô, pessoal, essa cópia que vocês têm aí foi tirada do livro onde foi editado. E vocês vão olhar, ver aí que está Musique, Hernani Aguiar, Poem, Gerson Vale. Está em inglês. Então olha aí, vocês vão achar uma nota horrível aí, que é um dó bemol. Dó bemol, pelo amor de Deus, não se usa. Ninguém aguenta. Dó bemol é si natural. Não fui eu que fiz isso, foi o cara que copiou. Eu, quando dava aula de orquestração, eu dizia, não usem os três últimos acidentes. Por exemplo, dó bemol para violino, você bota na estante. No dia seguinte, o violinista foi lá, riscou, entendeu? Dó bemol, podem tirar e botar aí, que não fui eu. A culpa não é aqui do Israel. Entendeu, gente? Dó bemol. Realmente, Hernani tem essa questão com essas notas. Aí eu perguntei, e Fá bemol? Aí maldade, né? Mas então, Acalentando Jesus é uma peça a três vozes, com voz solista, que é em estilo de pastoral. Pastoral é aquele estilo muito difundido, principalmente no período barroco, em que a gente tem uma melodia principal, que pode ser acompanhada em terça, e um baixo, normalmente mais longo, que acompanha a harmonia, óbvio, né? E então é uma obra que tem melodias realmente muito singelas no sentido da escrita, da complexidade, mas que trazem um efeito muito interessante. Eu gostaria de convidar todo mundo a ler a primeira voz, a linha de soprano, que é a melodia principal. Dá um mi bemol maior. Pode ser com o, para quem se sentir à vontade, ou o nome de nota, só para a gente conhecer. Então, denominador 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí. Ótimo, mais uma. 1, 2, aí. E essa melodia vem acompanhada então da tônica e da quinta na segunda e na terceira voz, fazendo justamente o pedal, né, que caracteriza uma das características do estilo pastoral. Então vamos seguir todo mundo, ainda na primeira voz. A gente tem Dorme, menino Jesus. Dorme, menino Jesus, sob a sobre a terra de
Ok, ficamos aqui no dó bemol para o Hernani ficar feliz. Mais uma vez, todo mundo na primeira voz para a gente conhecer a melodia. Não. Aqui é assim, gente, é um vai e vem. Oh, Dó, mi, menino Jesus, sobre a palha de animais, sob a bênção de teus pais, sobre a terra de sua cruz. Segue. Dó, mi, menino Jesus, enquanto que os anjos em louvores dizem aos pobres pastores. Ok, vamos ver essa segunda parte? Depois do dó bemol, compasso 14. Dorme, menino Jesus, enquanto o mundo espera. Dorme, menino Jesus, enquanto o mundo espera, que os anjos em louvores dizem aos pobres pastores. Ótimo, vamos conhecer a segunda voz? Por favor, voltamos lá no 1, 2, 3, 4, 5, compasso 6. Só dorme, menino Jesus. Dorme, menino Jesus, sobre a palha de animais, sob a bênção de teus pais, sobre a terra de sua cruz. Dorme, menino Jesus, enquanto o mundo espera o que os anjos em louvores dizem aos pastores. Isso, é que não tem o pobres, né? Dizem aos pastores. Ok, só para a gente conhecer, vamos juntar a primeira e segunda voz? Eu sugiro que a gente continue só para leitura mesmo, soprano e tenor na primeira, contralto e baixo na segunda. Deixa eu só... O Renan, vai aqui no compasso 11. Vem, pessoal, acompanha comigo no compasso 11, que a segunda voz tem uma diferença aí na linha melódica, no sob a bênção de teus pais. Você pode tocar essa frase pra gente, Renan? Sob a bênção de teus pais. Dá um charmezinho aí para a segunda voz, né? Um intervalo interessante. Então vamos lá. Mi, sol, si, sol. Não, eu vou do compasso 6. Dorme, menino Jesus, direto. Aí. Renan, ajuda a gente aqui na segunda voz com esses dois últimos compassos. Dizem aos pastores. São retos? Isso, vamos comigo? Ei. Dizem aos pastores. Isso, obrigada.
Olha, eu vou voltar lá no compasso 6 e agora eu quero destacar uma questão interessante da relação texto-música que a gente tem. A primeira frase, né, a partir do compasso 6, dorme menino Jesus sobre a palha de animais, né, é uma primeira chegada, né, cadência, sobre a bênção de teus pais, a melodia fica mais aguda, alcança o ponto mais agudo nessa seção aqui nos sopranos, e a gente tem a variação aqui na segunda voz, e a gente, sobre a terra de sua cruz, a gente chega no momento mais dissonante dessa primeira parte. Então vamos pensar nesses 3 estágios, vamos tentar trazer isso para a nossa performance. Mi, sol, si. Compasso 6? Ainda no esquema. Ainda no esquema. Soprano, tenor, contralto, baixo, primeira e segunda voz somente. Aí. Chega no cruz e a gente resolve essa tensão. Abre a terra de sua cruz, na cruz. Menos na segunda nota. Vamos dar um acabamento para isso, para ficar mais bonito. Compasso 6, mais uma vez. Mi, sol, si. Convido os baixos e a parte dos contraltos a ler. Vamos ler a terceira voz. Obviamente todo mundo pode acompanhar e deve, mas é uma terceira voz que tem uma escrita um pouco mais grave. A gente chega num sol grave, né? Então eu, por exemplo, sou soprano, eu levanto a placa, eu não tenho esse som. Mas quem quiser ler, acompanha. A gente faz esse exercício de leitura a partir do compasso 6. Olha o dó bemol. Vamos lá? As 3 vozes, eu faço do início. Dá, Renan, por favor, um Mi bemol. Mi, Si. Aí. Angelical, pastoral mesmo. Senta direitinho, acerta a coluna. Mi, Si. Respira.
só para a gente ter um panorama agora geral, para a gente ler um pouquinho do Pater Noster, a gente vai ter o retorno desse tema inicial, do contexto, né? Cristo traz eterna. E aí vem a parte solista, onde o coro basicamente constrói a harmonia, né? Com a boca que usa. É uma discussão, na verdade, uma reflexão que eu trago para vocês sobre essa questão da boca que usa, se vocês realmente gostam do efeito boca que usa no coro de vocês ou se vocês preferem abrir vogal. Eu, por exemplo, acho que se eu fosse fazer, eu colocaria o, né, já que já tem essa vogal no começo. Depende também do tamanho do coro, enfim, mas eu acho que num primeiro momento para afinação é mais interessante. E aí depois, na página 4, a gente tem uma seção a linha, né, um retorno, uma forma ternária, né, que a gente volta ao que a gente já leu com uma variação para chegar ao final. Então, foi só um aperitivo para vocês entenderem como funciona o Acalentando Jesus. Vamos passar para o Pater Noster, a gente tem 5 minutinhos ainda. Passa rápido, né, gente? Poxa. Pater Noster, por favor. Agora cada um na sua. Uma obra, né, de texto tradicional para literatura coral, que é o Pater Noster. O Pater Noster traz um estilo muito Hernani Aguiar, que é essa construção dentro da homofonia. A gente vai encontrar muitas outras obras para coro que são calcadas na estrutura, na textura homofônica, né? É uma obra muito interessante, na minha opinião, para a gente trabalhar a condução de fraseado, o legato, a transição das dinâmicas, uma obra que funciona muito bem nesse sentido. Vamos experimentar? Enfim, pode ser nome de nota, nononô, texto, que vocês ficarem mais confortáveis. Convido cada um a ler na sua voz, para a gente tentar otimizar esses últimos 5 minutos. Dá a afinação de novo. Lá, mi, sol, lá, mi, sol. Andamento confortável, né? 3, 4. Vamos até aqui a fermata. Eu gostaria, por favor, de ler a linha de soprano. Vamos meu naipe. Isso é para que a gente possa conhecer também as linhas, pessoal. Quem quiser acompanhar e ler junto, fica à vontade. Só para a gente fazer um apanhado geral da obra. 3.
bonito. E aí a gente vê que a própria condução do texto, a pontuação do texto, somada à escrita do compositor de respirações, facilita a gente a delimitar esse fraseado, né? Para a gente já trabalhar a nossa respiração enquanto canto, né? Faz contralto. Do, mi, pater. 3. Obrigada. Vamos conhecer a linha de tenor? Sol, mi, dó, Obrigada. A linha de baixo. Faço a linha de baixo, faço uma vez as 4 vozes e aí a gente, infelizmente, tem que encerrar. Vamos lá. Dó, mi, sol. Vamos juntar? Vamos ver como isso funciona, essa homofonia tão bonita. Claro, a gente está no momento de leitura, mas o que a gente puder atentar já ao fraseado e à dinâmica, vamos juntos, agregando. Dó, mi, sol. Só uma coisinha. O ataque. Agilidade na consoante. Pessoal, agradeço imensamente a atenção de vocês, a leitura de repertório.
Espero ter contribuído um pouquinho para que vocês conheçam um pouco mais da leitura, do repertório para coro de Hernani Aguiar. Lembrando que, em questão de acesso, a gente tem a Academia Brasileira de Música, mas podem falar comigo, ou com o maestro Hernani também, já estou botando na fila, se precisar de alguma coisa. Agradeço mais uma vez a coordenação do evento, que é a professora Chico Tarese e a Juliana Meleiro. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito. Obrigada. Obrigada ao maestro Hernani Aguiar pela presença. Obrigada.